Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos que nos ouvem neste vídeo. Eu criei esse canal com o objetivo, de levar a palavra do Senhor para aqueles que necessitam, aqueles que estão muitas vezes perdidos no mundo, perdidos nas drogas, nos vícios. Eles padecem da palavra do Senhor, e nós que somos filhos de Deus precisamos espalhar o Evangelho a toda a criatura, que ele deixa, que é uma ordenança que Jesus nos dá, lá em Mateus, lá em Marcos também fala, sobre pregar o Evangelho a todas as nações, fazeis discípulos, através da palavra do Senhor, e nós estamos aqui para cumprir essa missão, e nós temos que cumprir a missão, que é pregar o Evangelho, levar o Evangelho a toda a criatura. Nesse vídeo a gente estará falando sobre o chamado de Jeremias, que é um tema que vai se encaixar bem, para esse nosso primeiro vídeo aqui no canal, que é o chamado. Muitos se perguntam para que eu fui chamado, se eu fui chamado para louvar, para pregar. Todos nós temos um chamado, todos nós fomos chamados por Deus e cada um tem o seu chamado, de acordo com o que Deus lhe ordenou. E nesse vídeo a gente estará falando sobre Jeremias, sobre o chamado de Jeremias, que a gente não pode ter vergonha de pregar o Evangelho, porque muitas pessoas acabam tendo vergonha de pregar o Evangelho, de falar de Jesus, mas nós não devemos ter vergonha. Antes de estarmos meditando na palavra, estarei fazendo uma oração e depois a gente estará lendo aqui Jeremias do capítulo 1 em diante, tá? Aí eu vou lendo o versículo e vou explicando cada versículo para os irmãos, para a gente meditar e também passar a mensagem para os irmãos neste vídeo. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás no céu. Nesse momento, Senhor, nós entramos em Tua presença. Te pedimos para que o Senhor venha abençoar, Pai, essa palavra. Que, Pai amado, Pai querido, que essa palavra não venha sair de mim, Pai, mas sim que venha ser do Senhor, Pai. Que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações, ao coração de cada ouvinte, Pai, que nos ouve nesse vídeo. Que esse vídeo, Senhor, que essa palavra possa alcançar mais vidas, Pai. Aquelas vidas que muitas vezes estão em vícios, Pai, em drogas, perdidas no mundo, Pai. Senhor, que o Senhor venha alcançar, Pai, essas vidas. Que essa palavra possa, Pai amado, atingir essas vidas, Pai, que estão perdidas. Que elas possam, Pai, que a vida dessas pessoas possam ser transformadas, Senhor. No Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, É maravilhoso, falar com Deus, orar, e tudo que a gente for fazer, a gente tem que consagrar ao Senhor primeiramente, Então, a gente orou para eu estar trazendo uma palavra, Não sou eu, mas sim será a palavra que Deus vai falar com você neste vídeo. Amém? Me perdoem, tá, irmãos, que eu às vezes para falar eu fico meio nervoso, às vezes falo coisas meio erradas, meio fora de ordem, mas estarei aqui, trazendo a palavra do Senhor, E isso não pode nos impedir também de trazer a palavra do Senhor. Amém? Vamos começar a leitura aqui então, que começa aqui em Jeremias capítulo 1. Você que está com a sua Bíblia, vamos fazer essa leitura, e meditar na leitura, meditar na palavra, e eu vou falar aquilo que o Senhor Deus colocar no meu coração nesse vídeo. Amém? Aqui no versículo 1. Este livro conta o que Jeremias disse e fez. Ou seja, Jeremias ele era um profeta. E o que são os profetas? Aqueles que falam em nome de Deus. Aqueles que revelam, muitas vezes, o que Deus coloca no coração deles. Então, Jeremias ele era um profeta. Ele foi chamado muito novo para ser profeta. Por Deus ele foi chamado muito novo. E vamos continuar aqui. No versículo 2. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. E falou de novo, quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isso aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. A gente leu aqui até o 3,
E o que a gente pode perceber? Jeremias, ele era um profeta, ele foi chamado muito novo por Deus, né? Ele era jovem ainda, e a gente percebe aqui nesses versículos que Deus falou muitas vezes com Jeremias, mas Jeremias acabou não dando ouvidos, né? Acabou tendo medo em profetizar o que Deus estava mandando, e a gente percebe aqui que Deus falou muitas vezes com ele, né? Até o dia em que o povo foi levado prisioneiros, né? O povo de Jerusalém foi levado como prisioneiros para fora da sua terra, né? Para fora da terra de Jeremias. E a gente vê que depois que o povo, né, foi mandado prisioneiros, né? Eles foram se tornaram prisioneiros, Deus falou mais uma vez com Jeremias. E dessa vez ele falou assim, né, que diz aqui no versículo 5: Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. E a gente vê aqui, Deus ele fala para Jeremias que ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele, né, para ser profeta para as nações. Né? Todos nós fomos escolhidos, irmãos. Né? Nós fomos escolhidos por Deus desde o ventre da nossa mãe. Né? Deus já sabia o nosso chamado, a nossa missão. Né? Deus sabe e nós precisamos cumprir a missão de Jesus Cristo que Ele nos deixou, né? E a gente vê que então que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, né? Então que nós possamos pregar o Evangelho, né? Não deixar de anunciar o Evangelho. Né? Eu estou aqui lendo, né, a história de Jeremias, mas também estou falando para os dias de hoje, né? Para nós, né? Nós muitas vezes a gente é chamado, mas a gente acaba, como que eu posso dizer, acaba não sabendo usar o nosso chamado, né? E aqui fala que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, né? E nós precisamos clamar, orar, né? Sempre ter intimidade com o Senhor, né? Porque Ele sempre vai nos revelar, muitas vezes, o que nós devemos fazer, o que nós devemos falar, muitas vezes, né? Que Deus ele quer nos fazer profeta de nações, né? Ele fez ali, ele escolheu Jeremias para ser um profeta, né? E Ele quer também a mim, a você, né? Ele quer que a gente seja um profeta das nações, né? Que fale do amor de Deus, que fale o que Ele manda, né? Que fale o que Deus coloca em seu coração. E continuando aqui no versículo 6, né? Vamos ver aqui o diálogo entre Deus e Jeremias, né? Que ali Deus ele estava falando para Jeremias. Então eu disse, né? Jeremias respondeu: Ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Esse versículo aqui se encaixa bastante comigo. Tem horas que eu também fico pensando, nossa Deus, mas eu não sei o que eu vou falar, eu não sei, né? Eu fico nervoso na hora que eu vou falar. Deixa Deus falar, irmãos. Né? Não é a gente, é Deus quem fala. Né? Muitas das vezes a gente acaba ficando nervoso, né? Pensando o que vai falar, mas entrega, né? Ora a Deus antes de falar do Evangelho, né? Porque para que Deus possa colocar a palavra, a mensagem no seu coração, para que Ele venha tirar, né, toda a timidez, todo o nervosismo que muitas vezes nos atrapalha de falar do amor de Deus, né? E deixa Deus falar, né? Não vai ser a gente que vai falar, vai ser Deus, né? A palavra vai vir de Deus, através de nós, né? Deus vai falar conosco e através de nós, Deus vai nos usar para falar para todas as nações, né? Para pregar o Evangelho a toda criatura. E continuando aqui, no versículo 7, mas o Senhor respondeu: Não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Né? Que a gente vê. Deus fala para Jeremias, para ele não dizer que não é muito jovem, para ele dizer, não dizer que era jovem, né? Porque Deus ele usa quem ele quer. Né? Deus usa criança, usa jovem, adolescente, adultos, velhinhos. Né? Deus usa qualquer um, né? Ele usa quem ele quer, na hora que ele quer e no momento que ele quer. Né? E ele fala aqui também para que Jeremias falasse tudo aquilo que ele falasse ao coração dele. Né? Então, tudo aquilo que Deus fala, então tudo aquilo que Deus falar no seu coração, profetize, pregue, né? Leve a palavra do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor colocar no seu coração, fale, né? Porque Deus
ele se agrada, e também nós estamos cumprindo a missão, né, de pregar o evangelho a toda criatura. Aqui no versículo 8, nos diz assim: não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. A gente vê aqui então a segurança, né? Deus fala a gente não ter medo, né? Deus ele fala ali para Jeremias não ter medo, porque vai vir perseguições, né? Vão vir muitas vezes por você anunciar o evangelho, vão vir muitas perseguições, mas Deus fala ali para ele, não tenha medo, né? Porque ele estará conosco em todo momento. Muitas vezes tememos, muitas vezes vamos falar do amor de Deus, né? Temos vergonha de falar, temos medo do que as pessoas podem fazer com a gente depois, do que as pessoas vão falar, né? Mas nós não devemos temer, né? Pregue a palavra, se Deus mandar, pregue, né? Fale do amor de Jesus, né? Muitas pessoas acabam fugindo do chamado, né? Como Jonas também, um exemplo também, que fugiu do chamado, né? Deus disse para ele pregar lá em Nínive, mas ele acabou fugindo com medo, né? E a mesma coisa aqui para Jeremias, ele diz para não ter medo, né? Porque Deus estaria com ele em todo momento, né? E nós, muitas vezes, acabamos temendo, né? Mas nós não devemos temer. Deus estará conosco em qualquer lugar que nós pisarmos a planta dos nossos pés. E continuando aqui no versículo 9. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Ali a gente vê a autoridade que Deus deu para Jeremias, né? Jeremias ele estava com medo, mas Deus disse a ele, né? Eu estou te dando a mensagem. Basta você tomar atitude, basta você pregar o evangelho, né? Não tenha medo, que eu estarei com você, Senhor. Eu estarei contigo em todo momento. O Senhor nunca nos abandona, meus irmãos. Né? O Senhor, nos momentos de dificuldades, nos momentos difíceis, Deus não nos abandona, né? E Ele quer sempre nos ajudar, né? E Ele não nos deixa envergonhado. E continuando aqui, o Senhor me perguntou: o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira? Respondi. O Senhor me disse: você está certo. Eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. O Senhor falou comigo outra vez e perguntou: o que mais você está vendo? Eu respondi: estou vendo no norte uma panela fervendo e se derramando para o lado de cá. Então o Senhor disse: do norte virá a destruição, que se derramará em cima de todos os que vivem nesta terra. Eu vou chamar todas as nações do norte, os reis dessas nações chegarão ali e colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das suas muralhas e também em volta das outras cidades de Judá. Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram, estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. A gente vê que Deus anuncia a Jeremias, né, a destruição da cidade de Jerusalém, porque ali eles estavam adorando a outros deuses, né? Eles construíram outros deuses com as próprias mãos, né? E por isso Deus ele estava triste com esse povo, com essa nação, e Deus ele fala para Jeremias anunciar, né, para toda aquela nação, né, que uma grande destruição está por vir sobre aquela cidade, sobre aquele povo. E seguindo nos versículos, a gente vê que o povo não escuta o que Jeremias fala, né? O povo não dá atenção para o que Jeremias fala e depois a destruição vem, né? Deus, então o que a gente vê? Deus falou, Deus avisou, mas não deram ouvidos, né? E depois que chegou a destruição, destruiu tudo, né? E a gente vê, né, aqui um exemplo do chamado, né? Você que está em dúvida do seu chamado, né? Clame a Deus, ore a Deus,
né, consagre a sua vida ao Senhor e Ele te revelará, né, o chamado, né, o teu chamado, para que você foi escolhido, para pregar, para louvar, né, Deus ele revela para os seus filhos. Então, não tenha medo de pregar o Evangelho. Né? Pregue o Evangelho a toda criatura, pregue para todas as nações, né? Porque Deus tem um chamado para cada um de nós. Nosso chamado pode ser pregar o Evangelho, nosso chamado pode ser louvar, né? Que através do louvor, irmãos, muitas pessoas são alcançadas também. Né? Pela letra do louvor, muitas pessoas são alcançadas. Então, que nós não venhamos ter vergonha, não venhamos ter medo de pregar o Evangelho. Né? Jeremias ali, ele sendo jovem ali, ele temeu, né? Ele ficou com medo, ele não sabia o que ia falar, né? Não tenha medo, irmãos. Deus estará contigo em todo momento, né? Porque Deus ele não deixa um filho seu abandonado, né? Então, se Ele chamou você para pregar, né? Se Ele tem um chamado na sua vida para pregar, irmãos, ore a Deus, consagre a Deus, porque Deus ele vai falar ao seu coração para você ministrar a todas as nações. Amém? Fiquem com essa palavra, meus irmãos. Com essa palavra, né, quem vos fala é Deus, não sou eu. Eu sou falho, eu sou pecador, né? Até para falar eu me engasgo muitas vezes, eu falo meio corrido, né? Eu até peço perdão para os irmãos, mas a gente não pode parar por conta disso, né? Muitas vezes o inimigo põe coisas, né, põe distrações na nossa mente, na nossa vida, mas né, a gente não pode dar lugar para o inimigo, né? Temos que dar ouvido somente a Deus. Amém? Deus abençoe a cada um e qualquer coisa, irmãos, os irmãos também podem estar entrando em contato no meu Instagram também, que vai estar no link da descrição, né, qualquer dúvida. Eu não sou pregador, né, mas se vocês querem conversar, né, os irmãos querem conversar também, mande uma mensagem no meu Instagram que vai estar no link da descrição, né, e a gente pode estar conversando mais sobre esse assunto, né, sobre os chamados de Deus. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.